Bom, gente, vamos iniciar agora de um modo referente ao jejum. Então, diferentemente do estado pós-absortivo, agora a gente está com privação alimentar, com privação energética. O nosso organismo vai tentar se adaptar de qualquer maneira, né, para manter a viabilidade do nosso corpo. Então, vou apresentar para vocês as principais adaptações agudas e crônicas, né, que vão ser decorrentes a esse estado de privação alimentar. Vamos pensar o seguinte: a maioria das adaptações metabólicas que irão acontecer, eu vou explicar para vocês, ocorre em função de tentar manter a glicemia. Ou seja, se no momento de privação alimentar, que pode ser por horas ou até eventualmente dias, a sua glicemia cai num patamar crítico, você pode, inclusive, né, vir a óbito. Então, seu corpo vai fazer de tudo para você não chegar nesse ponto. Lembrando aqui que nós somos seres, né, heterotróficos, então a gente precisa comer em algum momento. O seu organismo vai tentar de todas as possibilidades, com todas as forças, né, te manter vivo, viável, e uma das adaptações para isso é manter a glicemia, correto? Mas vai chegar uma hora que não dá. Você vai ter que comer em algum momento. Se você realmente não tiver nenhuma fonte alimentar disponível, né, você vai falecer, infelizmente. O seu corpo não vai ficar viável. Você pode estar aqui na brincadeira, né, numa ilha deserta, você se perdeu, você é um náufrago, por exemplo, mas você também pode estar no hospital, você pode estar fazendo uma cirurgia, tem que ficar horas em jejum, você pode ser, de repente, um médico que está de plantão e está operando, também vai ficar boas horas em jejum, correto? Você pode ter tido um acidente, sei lá, um acidente na mandíbula, não está podendo comer. Enfim, tem várias situações, inclusive dietas da moda, né, que você pode estar fazendo, e aí o seu corpo vai ter que se adaptar porque está com privação de alimento. É bom destacar aqui também no início que eu não vou abordar os possíveis efeitos terapêuticos do jejum, que também hoje está muito em moda. Né? Se fala que o jejum tem poder terapêutico, baixar a glicemia, baixar a pressão, melhorar, de repente, um lipidograma que não está adequado, longevidade se fala muito, até em câncer. Tá? Então, isso também fica para um outro momento, um momento futuro, né, em outros cursos, correto? Então, vamos falar aqui do básico, para você entender o básico, que já é bastante complexo. Creio eu que as adaptações metabólicas frente ao jejum são mais complexas do que o estado alimentar. Então, vamos lá. Bom, então, gente, eu vou me ater muito a esse pesquisador, né, o George Carril. Boa parte da vida dele, ele se dedicou a entender o diabetes mellitus tipo 1, precisamente. Então, o diabetes mellitus tipo 1, isso estou falando de 1930, 1940, quando ele começou. Né? Então, muito tempo atrás, onde a gente pouco entendia mapa metabólico, metabolismo, o fluxo entre os órgãos. Então, ele começou a estudar o diabetes mellitus tipo 1 e, para isso também, como tem muita analogia, várias dessas adaptações, tem uma analogia clara com o jejum, ele também estudou, ao longo da sua carreira, né, o jejum prolongado. Então, esse trabalho aqui, né, se você for ler esse trabalho, você vai encontrar esse gráfico. Esse gráfico, gente, foi uma das pesquisas desse professor, onde ele colocou durante 40 dias, vou repetir, 40 dias, são 40 horas não. Por 40 dias são obesos, né, cidadãos obesos, em jejum. Né? O que era ofertado aqui? Vitamina, mineral e água era ofertado. Mas tinha uma restrição energética total, ou quase isso. Então ele foi submetido, vários obesos foram submetidos ao jejum, né, e ele tentou então estudar, avaliar o fluxo entre órgãos e como que se dava essas adaptações agudas e crônicas frente ao jejum. E eu vou então me ater a esse trabalho, porque eu acho que é uma grande referência para a gente poder estudar. Bom, também vale destacar aqui que esses obesos não faziam exercício ao longo desse experimento. Tá? Então ficavam mais parados ali, atividades bem leves. Então não tem atividade física aqui. Atividade física poderia estar alterando alguma coisa do que eu vier a falar para vocês. Tá? Principalmente aquelas atividades né, longas e intensas. Bom, então ele dividiu, gente, didaticamente falando, o fluxo entre os órgãos, as principais vias metabólicas ativadas e inibidas, em 5 partes. Né? Então vocês podem ver ali no gráfico acima, eu estou marcando a 1 porque eu vou começar por ela. Tá? Mas ele dividiu então didaticamente em 5 partes. Onde você então tem ali o primeiro momento, né, onde seria, você pode observar no gráfico, até 4 horas após a última refeição. Então, o que ele tentou observar ali? Quando você se alimenta, até 4 horas após a sua última refeição, metabolicamente falando, você ainda está muito parecido com o estado alimentado. Acho que não dá nem para dizer que você está no jejum aqui. É claro que depende muito, né, do que você comeu.
Não estou falando que você comeu uma maçã. Você fez uma refeição completa, almoçou, jantou, um belo café da manhã. Então, você até 4 horas, o teu corpo está funcionando muito mais como se estivesse no estado alimentado. Então, não vou ficar repetindo aqui o estado alimentado, né? Mas você já entendeu que a totalidade dos seus tecidos, né, o corpo inteiro, está utilizando bastante glicose para poder tamponar aquela hiperglicemia, ou seja, aquela hiperglicemia será transitória. Então, o fluxo glicolítico está bastante acelerado, você está estocando glicogênio muscular e hepático nesse momento, né? Você tem também uma síntese endógena de triacilglicerol, de VLDL, quilomicro. Então, eu botei ali, aqui à sua esquerda, ó, consumo de glicose pelos tecidos, todos. E também botei ali, ó, a lipólise representada, que ali é um tecido adiposo. A lipólise está bem suprimida nesse momento, até por conta, né, da insulina que está elevada, ela está inibindo a lipólise, né? Então, o que está sendo preferencialmente oxidado nesse momento por todos os tecidos, sem exceção, é carboidrato, na sua forma de glicose principal. Bom, vamos andar então, vamos ver como que vai acontecer ao longo do tempo agora dessa restrição alimentar. Bom, então chegamos agora, didaticamente falando, novamente, no modelo 2. Tá? Então, no modelo 2, segundo esse pesquisador, vai em torno de 4 horas a 16 horas. Então, 4 horas após a sua última refeição, até 16 horas após a sua última refeição, eu acho que aí se enquadra a maioria de nós, né? Vocês que estão me escutando agora, você fica em jejum por mais do que 16 horas? Tem gente que fica, mas acho que a maioria, na maioria das condições, né, normais, vamos colocar assim, não. Né? Então, você está se enquadrando nesse modelo 2, correto? Então, o que está acontecendo nesse modelo 2? E lembra, boa parte dessas adaptações é para manter sua glicemia. Então, gente, a glicose exógena que você tinha acabado de comer, essa já foi estocada, já foi metabolizada na sua maior parte. Então, agora, para manter sua glicemia, e você vai lembrar que ainda assim você está consumindo glicose por todos os tecidos, correto? Embora você não esteja mais se alimentando a partir com carboidrato, por exemplo, seus tecidos ainda estão consumindo carboidrato. Você pode até ver ali, né, na tabela aqui embaixo, no número 2, também destacado em vermelho, ó, os tecidos que estão usando glicose. Então, é a faixa do meio dessa tabela. Todos, exceto o fígado, é o que ele coloca. Então, todos os tecidos ainda estão consumindo bastante glicose, o fígado que começa a diminuir. Tá? Então, o músculo e o tecido adiposo até em taxas diminuídas comparado, né, ao momento 1. Mas o teu sistema nervoso central, enfim, todos os tecidos ainda estão bastante ávidos por glicose. Então, se você for pensar assim, se esses tecidos estão pegando a glicose do fluxo sanguíneo, a tendência seria ter uma hipoglicemia rapidamente. Com poucas horas, o seu corpo teria, né, você experimentaria uma hipoglicemia. Normalmente isso não vai acontecer, porque, né, a gente tem algumas linhas de defesa, aí que começam então essas adaptações metabólicas do jejum, para tentar manter sua glicemia. Então, didaticamente falando, novamente, né, a sua primeira linha de defesa seria a glicogenólise hepática. Então, o que seria glicogenólise hepática? Glicogenólise é a degradação do glicogênio. Então, isso que vai estar acontecendo, né? Uma degradação do glicogênio nesse primeiro momento, e essa degradação do glicogênio especificamente do hepático, do muscular não, né? Mas o hepático vai gerar glicose livre para a gente manter a glicemia. Então, de novo, o glicogênio muscular, gente, quando degradado, basicamente é para gerar ATP no próprio músculo esquelético. Isso acontece principalmente também em exercícios mais vigorosos. Então, ali à sua esquerda, eu marquei, né, em vermelho, ó, glicogenólise hepática. Essa está acontecendo. Se você também for na tabela 1, essa tabela, né, que fica embaixo do gráfico, ali na primeira faixa, você vai ver em destaque, ó, a origem da glicose sanguínea. Origem da glicose sanguínea. Não é mais a exógena. Você já não está comendo há 4 horas. Então, a origem da glicose sanguínea, ó, é o glicogênio hepático. No primeiro ponto, porque é o mais importante, e a gliconeogênese no segundo patamar. Eu não vou esperar que com 4 horas a gliconeogênese esteja realmente acontecendo. Seria muito pouco, como está mostrado no gráfico. Dá uma olhadinha lá. 4 horas. Olha a gliconeogênese. Olha a curva para a gliconeogênese. Está lá no chão. Só que esse momento metabólico é de 4 a 16 horas. Então, durante essa faixa de 4 a 16 horas, a gliconeogênese vai aumentando. Por isso que ele até coloca, então, ali que a origem da glicemia, melhor dizendo, a origem da glicose, né, para manter a glicemia, também é por conta da gliconeogênese. Mas lá para as 12 horas,
14, 16 horas de jejum que ela começa a ficar mais importante. Você também pode ver então que a concentração do glicogênio hepático ainda é alta, ele está começando a ser degradado, então com 4 horas desse jejum, ou pseudo-jejum, ele ainda está bem elevado e começa a diminuir ao longo do tempo. Aqui já vale destacar, se você estiver no estado de repouso, não está fazendo exercício, e também assumindo que os seus estoques de glicogênio hepático estavam cheios, repletos, após a sua última refeição, e de novo, destacando, você vai ficar no estado bem tranquilo, dormindo, descansando, enfim, jogando um videogame, vendo uma televisão, você espera que o seu glicogênio hepático, no intuito de manter a sua glicemia, ele dure mais ou menos aí 14, 16, 18 horas. Talvez até 24 horas, um dia inteiro, mas não vai passar disso. Tá? Então eu gosto muito desses valores. Entre 14 e 18 horas, os seus estoques de glicogênio hepático já estarão bastante depletados. Totalmente depletados, não sei dizer. Com 24 horas, muito provavelmente. Tá? Então, para você ter essa noção. Se, por outro lado, você estiver fazendo um exercício físico vigoroso, em 1h30, 2 horas, a gente já espera que esse glicogênio hepático já esteja bem depletado, porque a demanda pelo carboidrato aumenta muito durante o exercício vigoroso. Então, você veja que tem adaptações metabólicas bem distintas, obviamente, né, se você está fazendo exercício ou não, no tocante do metabolismo do carboidrato. Seu sistema nervoso central, gente, ainda está consumindo bastante glicose, é um grande consumidor de glicose, em torno aí de 120 a 150 gramas de glicose por dia. Tá? Isso num sistema nervoso central de um adulto, correto? Proporcionalmente, até num recém-nascido, que tem uma cabeça muito maior do que o corpo, proporcionalmente ao adulto, ele até consome mais, proporcionalmente falando. Bom, mas vamos lá, né? Então, o consumo de glicose, vocês podem ver aqui na sua direita, né, como eu representei ele, já diminuiu um pouquinho em relação à etapa 1, né? A lipólise já começou a dar uma aumentada, então você já está liberando mais ácido graxo livre, um pouco para os seus tecidos que possuem mitocôndria, né, conseguir oxidar esse ácido graxo, né, como forma de energia. A exceção aí passa a ser ainda o sistema nervoso central, que apesar de ter mitocôndria, ele não consegue acessar esse ácido graxo principal oriundo da lipólise, que é o palmitato. A barreira hematoencefálica não permite a passagem do palmitato para o sistema nervoso central, né? Embora essa barreira hematoencefálica, não sei exatamente como, mas acho que ela permite passar alguns outros ácidos graxos, principalmente o DHA, que a gente sabe que tem bastante DHA, um ácido graxo essencial, poliinsaturado, cadeia longa também, e é essencial, já a gente não produz, então vem da dieta, vem do fluxo sanguíneo e ele acessa assim o teu sistema nervoso central. Retina, por exemplo, a córnea também tem bastante DHA. Tá? Mas, enfim, para gerar energia, gerar ATP, o palmitato, que é o principal, esse realmente não acessa. Então, o teu sistema nervoso central, até 16 horas, ainda está consumindo uma grande quantidade de carboidrato, aumentando aí, né, mantendo a sua demanda por carboidrato. Bom lembrar também que o carboidrato, gente, ele é não essencial, assim, no sentido que você produz glicose, correto? E a partir da glicose você, em tese, eu não sei se tem alguma exceção, mas acho que não, mas você consegue produzir todos os outros carboidratos. Então, assim, a glicose é essencial para a vida, obviamente, tá? Mas você consegue produzir. Isso a gente também vai ver, por exemplo, pela gliconeogênese. Então, eu botei ali também o glicogênio hepático está cheio, botei 4 horas, bem grande aqui embaixo, porque ele ainda está cheio com 4 horas, e o 16 horas já botei pequenininho, porque ele já está mais exaurido. Bom, gente, então voltando aqui, só para lembrar, a gente está no estado de 4 a 16 horas, né, didaticamente falando, segundo aquele trabalho, 4 a 16 horas após a última refeição, onde agora a lipólise começa a aumentar, porque até 4 horas a lipólise estava bem reprimida ainda pelo consumo exacerbado de glicose pelos tecidos. Então, estou representando aqui o tecido adiposo sofrendo lipólise, que é a liberação do ácido graxo livre constituinte e o glicerol. Então, o glicerol, como vocês podem observar, ele pode seguir caminho para o fígado e virar glicose. Isso é gliconeogênese. Não vou abordar agora. A gliconeogênese vai ser uma etapa mais à frente. O que eu vou abordar? A degradação do ácido graxo. Então, cada vez mais, as suas células estão consumindo ácido graxo em detrimento da glicose. Eu também botei ali, só para lembrar, algo que vocês já sabem, que o ácido graxo não pode ser metabolizado pelo sistema nervoso central. Mesmo que o sistema nervoso central tenha mitocôndria e teria então a capacidade de degradá-lo, o ácido graxo não é capaz de passar pela barreira hematoencefálica.
tá? Então não tem como você degradar o palmitato no sistema nervoso central, tá? Mas qualquer tecido que tenha mitocôndria, outro que não sistema nervoso central, você pode consumir o ácido graxo, tá? Então você observa ali que o eritrócito, por exemplo, então uma hemácia madura, não tem mitocôndria, não está consumindo ácido graxo. Retina, córnea, acho que córtex adrenal também não consegue, córtex ou medula adrenal, não me falha a memória, também não consegue degradar porque não tem mitocôndria, correto? Então vamos ver como que acontece a lipólise e o metabolismo dessa gordura. Então a lipólise está aqui representada. Então você tem no seu lado esquerdo uma molécula de triacilglicerol, então esse é o nome mais correto de falar, tá? Triacilglicerol, tri de 3-acil de ácido graxo, glicerol, que é o esqueleto de carbono representado ali em vermelho. Então você tem o triacilglicerol e tem 3 etapas ali para você degradar totalmente o triacilglicerol, retirando aquele ácido graxo que está esterificado na molécula de glicerol. Então você tem 3 enzimas, e normalmente são 3 enzimas mesmo, diferenciadas, né? Então você tem uma enzima mais específica para o triacilglicerol, uma segunda enzima mais específica para o diacilglicerol e uma terceira enzima mais específica para o monoacilglicerol. Tá? Então você está fazendo a hidrólise e está retirando gradativamente os ácidos graxos do glicerol, correto? A enzima que acaba fazendo isso, gente, leva um nome, é a lipase hormônio sensível, HSL. Vocês podem observar ali, HSL, lipase hormônio sensível, né? Que pode, então, como eu já citei aqui, ter suas particularidades em função se é o tri ou di ou monoacilglicerol. Mas, enfim, lipase hormônio sensível, o nome já é bem peculiar, ó, lipase hormônio sensível, então ela é sensível a hormônio. Alguns hormônios induzem a lipólise, por exemplo, glucagon, adrenalina, GH, cortisol, né? Então esses talvez sejam os principais. A própria interleucina 6, não vem muito ao caso agora, mas o músculo esquelético em exercício aumenta a produção da interleucina 6, que dentre diversas ações que vêm sendo descritas atuais, a interleucina 6 também poderia estar induzindo. Hormônios da tireoide, né? Enfim, vamos pensar simples, estamos no jejum, glucagon. Glucagon seria o principal ali. Então, glucagon, da mesma forma, né, se liga no seu receptor de membrana, ativa a proteína quinase A, olha lá representado, ativa a proteína quinase A, AMP cíclico primeiro, proteína quinase A, aí você começa a induzir a lipólise, começa a liberar os ácidos graxos livres do glicerol, correto? Esse ácido graxo livre, gente, na realidade, ele pode então se associar à albumina, isso já na corrente sanguínea. Lembra, sangue é feito de água, 80%, 85% é água e não vai ter afinidade com ácido graxo, com a gordura de cadeia longa. Então, para aumentar a solubilidade do ácido graxo no meio aquoso, ele se liga a uma proteína plasmática, uma que a gente tem bastante concentração. A albumina consegue se associar a diversas outras moléculas e uma delas é o ácido graxo. Então, o ácido graxo começa a se ligar na albumina e ela é transportada para os diferentes tecidos. Como vocês podem observar ali embaixo, pode ser transportado, por exemplo, para o músculo esquelético, mas outros também, obviamente. Aqui um pouquinho mais de detalhe que vem sendo descrito, né, em relação à degradação do triacilglicerol, que seria a lipólise. Então, de novo, no modelo, ó, o hormônio se associou no receptor de membrana, ativou a proteína G, no caso a GS, né, que ativa a adenilato ciclase, gera MP cíclico, e a MP cíclico ativa a proteína quinase A. E a proteína quinase A começa a fosforilar algumas coisas. Dentre essas coisas, a própria lipase hormônio sensível, ao ser fosforilada, fica ativada. Mas como vocês podem ver no modelo ali à esquerda, tem umas estruturas em roxo e com P, e outras em roxo sem P. Umas proteínas chamadas perilipina. Então, perilipina, gente, são proteínas que estão ali mais, como se de certa forma estão ali na gotícula de gordura, evitando ou protegendo a ação da lipase hormônio sensível. Então, a proteína quinase A consegue fosforilar essa perilipina, e ao fosforilar a perilipina, que até então estava justaposta uma com a outra, como se fosse assim, vamos brincar aqui, soldados, um do lado do outro, evitando o acesso ao triacilglicerol pela lipase hormônio sensível, esses soldados começam a se afastar ao ser fosforilado pela proteína quinase A, dando acesso agora à lipase hormônio sensível. A lipase hormônio sensível migra, consegue ter acesso ao triacilglicerol e começa a liberar então aquele ácido graxo. Esse modelo aqui, gente, está até bem simplista. Atualmente a gente já tem bastante conhecimento, né? Outras informações de um controle mais fino, como que estaria
realmente acontecendo a lipólise. Mas o resto é tudo igual. O ácido graxo livre acessa ao fluxo sanguíneo, se liga na albumina e a albumina transporta os diferentes tecidos, e esses tecidos têm na sua membrana plasmática receptores específicos para ácido graxo. Existem diversas proteínas de membrana que conseguem transportar os ácidos graxos, já descritas, tá? Bom, o ácido graxo chegou agora, por exemplo, no seu tecido, né? Vamos pensar aqui no músculo esquelético, mas poderia ser qualquer outro, de fato, que tenha mitocôndria, que não tem o sistema nervoso central. Então, o ácido graxo chegou no citosol. Primeira coisa, gente, que tem que acontecer, ele ser, entre aspas, aí, como a gente fala, ativado, né? Isso vai ter um custo energético, né? Então, você pode ver, tem uma enzima que faz isso, acilcoenzima sintetase. Olha o nome bem sugestivo. Acilcoenzima sintetase. O que ela sintetiza? Acilcoenzima A. Então, o acil é o ácido graxo. Coenzima A, aquela estrutura que a gente já bem conhece. Então, ela vai juntar os dois, vai formar o acil-CoA. Isso tem um custo energético de 2 moléculas de ATP. Tá? Então, uma molécula de ATP é convertida em uma molécula de AMP. Só que para esse AMP voltar a ser uma molécula de ATP, que vai voltar, precisa de 2 fosfatos. Então, o custo energético, na verdade, acaba sendo de 2 moléculas de ATP. Embora, na reação, você só use uma molécula de ATP. Então, são coisas diferentes, correto? Aí você ativou o ácido graxo em acilcoenzima A. E lembra que, normalmente, é o ácido graxo cadeia longa que está oriundo da lipólise. Qual a importância de você ativar inicialmente o ácido graxo ao seu derivado coenzima A? Como está representado aqui de novo nesse modelo. Olha ali, acilcoenzima A sintetase, uma enzima que está na membrana, no caso, na membrana mitocondrial externa, tendo a atividade enzimática dela na face do citosol. Tá? Não é na face do espaço intermembrana. Na face ali do citosol, segundo esse modelo. Bom, aí você tem agora o acil graxo coenzima A formado, e essa gordura, você está no estado de jejum, você quer, entre aspas, aí queimar, né? Oxidar, melhor dizendo, na matriz mitocondrial. Aí tem um problema. O ácido graxo cadeia longa não consegue passar sozinho pela membrana mitocondrial interna. Então, ele tem que ter uma ajuda. E essa ajuda vem justamente quando ele se associa à famosa carnitina. Tá? De novo aqui, gente, o ácido graxo cadeia curta e média poderia passar sem problema nenhum, inclusive sem estar associado à carnitina. Tá? Então, ele consegue chegar na matriz mitocondrial e lá na matriz mitocondrial ser ativado o seu derivado coenzima A e sofrer beta-oxidação, como a gente vai ver. Mas o de cadeia longa, que é o carro-chefe, nesse não tem jeito. Então, tanto o ácido graxo oriundo do tecido adiposo, via lipólise, ou até de uma lipoproteína, eventualmente, de um triacilglicerol da lipoproteína, ou até, eventualmente, no exercício físico mais longo, intenso e tal, onde você também tem estoque de triacilglicerol intramuscular, que também tem uma lipólise ali, de certa forma, liberando o ácido graxo livre, né? Tem que ser ativado o seu derivado coenzima A. Tá? Então, para que isso? Porque a enzima que vai ligar esse ácido graxo à carnitina, o substrato dela é a acilcoenzima A. Então, você tem a acilcoenzima A que foi ativado, né, como falei inicialmente, já gastou-se 2 moléculas de ATP, custo energético, vai ligar a carnitina. Aí você pode ver ali, ó, CPT1, carnitina, palmitoil transferase 1. Enfim, está aí de novo, está aparecendo para a gente a malonil-CoA, de novo inibindo ela. Só que a malonil-CoA agora não vai inibir porque ela não existe, ela está abaixo, estamos em jejum. Você não está formando ela, a acetilcoenzima carboxilase, que forma a malonil-CoA, está inibida pela sinalização da pK, pela fosforilação, correto? Então, o que a CPT1 vai fazer? Vai pegar uma molécula de gordura, vai pegar uma molécula de carnitina e vai juntar os dois. Ácido graxo cadeia longa, tá? E aí junta os dois. Isso tem um nome, acilcarnitina, que está representada ali à sua direita, como você pode ver. E libera a coenzima A livre. Então, a coenzima A não vai ter acesso da matriz mitocondrial. Então, o pool de coenzima A do citosol não se mistura com o pool de coenzima A da matriz mitocondrial. Tá? Então, essa acilcarnitina agora formada, gente, vai passar pela membrana mitocondrial interna, que é bastante seletiva, você vai lembrar disso também. Membrana mitocondrial interna cheia de proteína, bastante seletiva, ela, né, controla muito bem o que entra e o que sai na mitocôndria. E a acilcarnitina, essa sim pode passar. Então, existe um transportador, está mostrado ali, uma translocase, que transporta a acilcarnitina do espaço intermembranoso, né, para a matriz mitocondrial. Uma vez na matriz mitocondrial, a gente vai ter acesso agora a uma enzima denominada de carnitina palmitoil transferase 2. O que a enzima carnitina palmitoil transferase 2 vai fazer?
muito semelhante a 1, só que a reação agora é reversa. O que a 1 fazia? Pegava ácido graxo ligado a CoA, coenzima A, mais a carnitina e formava acilcarnitina e coenzima A. Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos pegar a acilcarnitina que chegou, vamos pegar uma coenzima da matriz mitocondrial, vamos juntar os dois. O que vai dar? Acilcoenzima A. E vai liberar o quê? A carnitina. Então a carnitina é liberada nesse ponto, volta para o espaço intermembranoso para ter acesso a outro ácido graxo coenzima A que está querendo entrar na matriz mitocondrial. Então fica nesse transporte, correto? E é assim que vai funcionar. Então agora você conseguiu transportar o acil-CoA lá do citosol para a matriz mitocondrial. O efeito prático foi isso. E essa acilcoenzima A, agora na matriz mitocondrial, pode sofrer então o que a gente chama de beta-oxidação. Beta-oxidação, gente, é um ciclo localizado na matriz mitocondrial composto por 4 enzimas. E será um ciclo que vai clivando esse palmitato de 16 carbonos, e a cada rodada do ciclo, você vai retirando 2 em 2 carbonos sob a forma de acetilcoenzima A. Lembra da acetil-CoA? Que também foi produzida pela enzima piruvato desidrogenase, que ele, além disso, gerava CO2 também, o NADH. Você vai lembrar disso. Então, isso você vai lembrar. Bom, então, essa acetil-CoA que vai ser gerada pela beta-oxidação é essencialmente a mesma acetil-CoA que foi gerada pela PDH. Você não tem nem como saber qual é a origem. Se você conseguir isolar uma acetil-CoA da sua célula na matriz mitocondrial, você não sabe qual é a origem. A origem é a gordura, a origem é o piruvato, a origem eventualmente é de uma leucina que também gera acetil-CoA, por exemplo. Não dá para saber. Tá? Então, acetil-CoA é acetil-CoA, não tem como saber a origem. E uma vez que você formou acetil-CoA pela beta-oxidação, como está representado aqui, essa acetil-CoA vai seguir todas aquelas etapas, ou seja, no ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétron, por exemplo, para gerar ATP. Tem algumas situações que ela pode pegar uma outra rota metabólica, como a síntese de corpos cetônicos, isso a gente vai ver mais para frente. Mas se for para gerar energia, gente, igual, repeteco ao metabolismo do carboidrato. Aí eu não vou repetir. Tá? Então esse slide está representando, olha lá, C14, o palmitato que já perdeu 2 carbonos na forma de acetil-CoA, e por volta da beta-oxidação, isso está mostrando, C12, C10, C8, C6, C4, e depois você cliva essa molécula de 4 carbonos em 2 carbonos. Então, de novo, beta-oxidação são 4 enzimas em ciclo, liberando por volta uma molécula de acetil-CoA e também libera um NADH e um FADH2, tá? Por volta. Aqui embaixo, gente, alguns detalhes. Curiosidade, na realidade, tá? Oxidação de ácido graxo de cadeia ímpar, porque o palmitato tem 16 carbonos, correto? Então é par. E normalmente os ácidos graxos são pares. Se ele é par, sempre vai sair acetil-CoA numa beta-oxidação. Sempre. Você vai tirando de 2 em 2, ele é par, não vai ter jeito. Mas, eventualmente, um ácido graxo de cadeia ímpar, ele vai liberar pelo menos uma moléculazinha de 3 carbonos. No caso, é o propionato, que pode virar propionil-CoA, e lá na frente vira succinil-CoA. Succinil-CoA, que é o intermediário do ciclo de Krebs. Então, gente, um ácido graxo de cadeia ímpar, só por curiosidade, ao sofrer beta-oxidação, ele pode gerar o propionato, e esse propionato, ao ser convertido em succinil-CoA, vocês vão ver depois, um pouquinho mais para frente, pode inclusive virar glicose, gliconeogênese. Então, falar assim, o ácido graxo não vira glicose no corpo humano. Realmente não, quantitativamente falando, a priori não. Mas tem exceção. Uma exceção é essa aí, ácido graxo de cadeia ímpar. Uma outra exceção que poderia ser é ácido graxo ramificado. Tá? Bom, uma outra curiosidade aqui é que os ácidos graxos insaturados requerem outras enzimas que não as que eu vou mostrar, porque eu vou mostrar a beta-oxidação ponto a ponto, mas se você tiver um ácido graxo insaturado, você vai precisar de outras enzimas ali para poder degradá-lo totalmente em acetil-CoA. E outra curiosidade também, além de beta-oxidação, para quem não sabe, existe também a ômega-oxidação e a alfa-oxidação. E quais são essas 4 enzimas? A primeira é a acilcoenzima desidrogenase, atuando então ali no carbono, entre o carbono alfa e beta, beta-oxidação. Vai atuar ali entre o carbono alfa e beta inicialmente, fazendo essa primeira desidrogenação, já fazendo um FADH2, que vai ser importante para gerar energia, para gerar ATP na cadeia de transporte de elétrons. Tá? Então, etapa 1 ali demonstrado. Na sequência, você formou enoil-CoA, aí você vai ter uma enzima denominada de enoil-CoA hidratase, você hidrata essa molécula e forma o beta-hidroxacilcoenzima A, que também vai sofrer então uma segunda desidrogenação
vai liberar um NADH reduzido, também importante para gerar ATP posteriormente, cadeia transporte-elétron. A enzima aqui é beta-hidroxiacil coenzima desidrogenase. Na sequência, você tem um beta-acil coenzima A, que aí entra a coenzima A. Então, a gente tem uma demanda na beta-oxidação de coenzima A. Essa é uma informação importante para você entender algo que vai acontecer na síntese dos corpos cetônicos. Então, coenzima A livre é importante para você manter ativa a beta-oxidação. Coenzima A não pode acabar. Se acabar, vai dar problema na beta-oxidação. Tá? Então, essa última enzima da beta-oxidação é a acilcoenzima A acetiltransferase, tá? Ou tiolase, mais conhecida como tiolase. Então, você forma aí, agora na sequência, libera, né, uma acetil-CoA e um ácido graxo com 2 carbonos a menos. E aí esse ácido graxo com 2 carbonos a menos entra de novo na beta-oxidação, sofre todas as reações, né, até gerar acetil-CoA novamente. Então, assim, para você degradar totalmente o palmitato de 16 carbonos, mas para você clivar alguém de 16 carbonos, de 2 em 2, você precisa de 7 voltas e não 8. Então, vou tentar fazer aqui alguns cálculos para quem gosta de conta, né? Então, vamos lá. Para as contas mais atuais, nos livros textos de bioquímica mais atuais, para cada NAD gerada na matriz mitocondrial, seja no ciclo de Krebs, seja na beta-oxidação, né, seja na piruvato desidrogenase, há uma geração de 2,5 ATP pela cadeia de transporte elétrico. 2,5. E para cada fase H2 gerado, 1,5 de ATP. Na fase H2, esse então do ciclo de Krebs ou na beta-oxidação, já que a piruvato desidrogenase não faz fase H2. Então, o que acontece? Vamos lá, pensa aqui comigo. Ó. Cada ciclo da beta-oxidação, cada um dos ciclos, né? O que ela gera? Vou voltar para você ver. O que ela gera? Cada um dos ciclos da beta-oxidação. Na primeira etapa, um FADH2. Na terceira etapa, um NADH. Né? E na última etapa ali, botei como quinto, né, acetil-CoA. Então, é um FADH2, um NADH, né, e um acetil-CoA. Então, vê se eu escrevi certo lá. Cada ciclo da beta-oxidação gera um acetil-CoA, um FADH2 e um NADH. Beleza. Total por palmitato, que são 16 carbonos, então. Quantos ciclos eu vou ter? Eu já falei para vocês, são 7 ciclos. Se cada ciclo me gera aquele quantitativo, em 7 ciclos eu terei 7 FADH2 e 7 NADHs. Bom, assumindo que um FADH2 mais um NADH somando, tá? Um FADH, que é 1,5 ATP, mais um NADH, que é 2,5 ATP, soma um NAD e um FAD, dá quanto? Dá 4, né? 4 ATPs. Então, para cada NAD somado a um FAD, são 4 ATPs. Só que eu tenho 7. Eu tenho 7 duplas dessa, né? NADH e FADH2. Então, são 7 vezes 4, total 28 ATPs. Só que ainda eu tenho gerado na beta-oxidação, a partir da degradação do ácido graxo palmitato, 16 carbonos, 8 moléculas de 2 carbonos, ou seja, 8 moléculas de acetil-CoA. Para cada molécula de acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs, ao dar a volta total no ciclo de Krebs, para cada acetil-CoA, para cada volta no ciclo de Krebs, você gera o quê? Você gera 3 NADHs, 1 FADH2 e 1 ATP. 3 NADHs, 1 FADH2 e 1 ATP. Ou seja, por volta, gente, por volta, tá? Você gera 7,5 ATPs por NADH, pelos 3 NADHs, né, melhor dizendo, 1,5 ATP por FADH2, que só tem 1, e 1 ATPzinho. Então, soma 7,5 mais 1,5 mais 1. 7, 8, 9, 10. São 10 ATPs por acetil-CoA, ou seja, 10 ATPs por volta no ciclo de Krebs. Só que são 8 acetil-CoA gerados no palmitato, né, via beta-oxidação. Então, o palmitato vai me gerar 8 acetil-CoAs, que no ciclo de Krebs vai me dar um quantitativo de 80 moléculas de ATP. Só que eu já tinha 28. 80 com 28 dá 108. Então, são 108 moléculas de ATP produzidas pela oxidação completa de um palmitato. Mas a gente tem que descontar aquele ATP que foi convertido em AMP, ou seja, custo energético de 2 moléculas de ATP inicial. Lembra quando o ácido graxo chegou no citosol e foi ativado o seu derivado coenzimar inicialmente? Então, a enzima acilcoenzima A sintetase sintetiza ácido graxo ligado ao seu derivado coenzimar com custo de 2 moléculas de ATP. Então, tem que descontar isso. Então, 108 menos 2, 106. Então, por ácido graxo palmitato, gente, você gera, quando totalmente oxidado, 106 moléculas de ATP. Bom, gente, agora chegamos na etapa 3. Você já está 16 horas sem comer, até 48 horas sem comer, 2 dias sem comer.
Você já está que nem aquele bonequinho amarelo ali, ó, faminto. Não aguenta mais, já quer comida. Mas não tem, vamos continuar sem comer. Então observa pelo gráfico, olha o glicogênio como já caiu bastante, tá vendo? Olha o glicogênio como já caiu bastante. Então, eu até representei ali a concentração do glicogênio hepático, naquela figurinha da macromolécula do glicogênio, já bem pequenininho. E o seu fígado, como que ele está? Está com glicogenólise acelerada? Não, alguma ainda tem, mas a taxa já vem diminuindo. O que tem mais agora é a gliconeogênese. A gliconeogênese agora está maximizada. Então, você veja aqui na tabela. Origem da glicose sanguínea. Olha lá, gliconeogênese hepática o número 1. E o glicogênio já está no segundo plano. E até por curiosidade, gente, eu não sei se isso vai bater para todas as pessoas, obviamente, tá? Mas segundo o gráfico, olha lá, 16 horas de jejum. No time de 16 horas de jejum, a glicose sanguínea, representada, né, a origem dela, 50% pela glicogenólise hepática e 50% pela gliconeogênese. Seria um ponto de corte, um divisor de água. Com 16 horas de jejum, segundo esse modelo, tá? A origem da glicose sanguínea, meio a meio. Glicogenólise hepática, gliconeogênese. Tá? Então, seu fígado está no momento da gliconeogênese. Agora, olha a tabela também. Ali na segunda linha. Tecidos usando glicose. Todos, exceto o fígado. Todos, exceto o fígado. O fígado já não estava usando já na etapa 2. Já estava no modelo da glicogenólise. Continua não usando, né? Obviamente, está usando cada vez mais gordura para se manter viável. Tá? Músculo e tecido adiposo em taxas intermediárias entre o 2 e o 4. Ou seja, ó, músculo e tecido adiposo e os outros tecidos também, boa parte deles, taxas intermediárias entre o nível 2 e o 4. Ou seja, gente, diminuiu. Músculo esquelético e tecido adiposo estão diminuindo o consumo de glicose. Por isso que eu botei à direita ali embaixo, ó, consumo de glicose, vem caindo. Isso é uma adaptação importante no jejum. Se você não está comendo, se você não está tendo oferta de glicose via oral, você tem que, de alguma forma, diminuir a sua demanda para tentar manter aquela glicemia. Como que você diminui a demanda de glicose pelos tecidos? Dando outros substratos para eles consumirem. Qual o substrato principal que vai ser aqui nesse momento? Ácido graxo, gordura. Isso você tem abundante, tem muito. Então, nesse momento aqui, de 16 horas até 2 dias, cada vez mais o teu corpo vai usar gordura como fonte energética e vai tentar priorizar o carboidrato para aqueles tecidos que não têm mitocôndria e o teu sistema nervoso central. Tá? Isso não quer dizer que o músculo ainda não esteja consumindo, tecido adiposo não esteja consumindo, estão. Existe a demanda por glicose, só que está tentando adaptar para diminuir essa demanda. Aqui embaixo da foto do pesquisador Carril, né, então, do próprio artigo dele, eles colocam o seguinte: mesmo que você não consuma nenhum carboidrato, nenhum, é o que está acontecendo aqui, você está no jejum, é estimado que você possa produzir até 200 gramas de glicose por dia no fígado e no rim. O rim também tem essa capacidade, ele vai nos ajudar daqui a pouco. 200 gramas de glicose por dia, tá? Via gliconeogênese. E a lipólise acelerando, como vocês podem ver então no modelo aqui, né, representando o tecido adiposo está crescendo. Então, cada vez mais ácido graxo livre chegando por diferentes tecidos e o consumo de glicose pelos tecidos vem diminuindo. Então, vocês podem ver aqui de novo no modelo do Devlin, e eu botei um monte de asterisco, né? Mas todos esses asteriscos levam a um único caminho: síntese de glicose no fígado, gliconeogênese. Então, é esse o momento. Estamos com 16 horas de jejum até 2 horas. Né? Voltando aqui, ó, 16 horas até 2 dias. Tá? 16 horas até 2 dias. Então, a gliconeogênese está acelerada. Bom, gente, chegamos agora então no estágio 4, vamos colocar assim, onde você já está 2 a 24 dias já após a sua última refeição. Acredito eu que não é a realidade de vocês, de nenhum de vocês, a não ser se for uma condição muito atípica, né? 2 dias de jejum, que sai então 10, 15, 20 dias de jejum. Isso não existe. Mas pode ser que aconteça, vai saber, e essas são as adaptações metabólicas do seu corpo, né? Frente a essa situação. Então, observa lá no gráfico que a taxa de gliconeogênese já começa a cair. Por que você acha que a gliconeogênese já começa a diminuir? O que está acontecendo ali? Então, vamos ver. Origem da glicose sanguínea. Não mudou nada. Gliconeogênese, né? Hepática e renal. Glicogênio, com certeza, a gente já não tinha desde a fase 3, quase nada. Então, na fase 4 que não tem mesmo. Então, o glicogênio já acabou.
né? Agora vamos ali na tabela, olhando ali a segunda linha. Tecidos que estão usando glicose. Quem está usando glicose nesse momento? Dias e dias de jejum. Então você vê ali, ó, sistema nervoso central, RBC, Red Blood Cells. Então, hemácia, essa não tem mitocôndria, sempre vai ter que usar, sempre usou, né, em todas as fases, 1, 2, 3, 4, até na 5 vai estar usando glicose. Medula renal, que também não tem mitocôndria, né, e pequenas quantidades pelo músculo. Com certeza aqui já bem pequenininho. O músculo já está consumindo cada vez mais o ácido graxo, até porque a lipólise realmente está acelerada, né? Então você está uma bastante oferta. E um outro detalhezinho aqui, gente, são os corpos cetônicos. Então os corpos cetônicos começam a aparecer cada vez mais no jogo a partir aí do segundo dia, né, desse jejum. Com 24 ele já está bem aumentado, mas com o segundo dia, terceiro, ele já vem aumentando. Então o consumo de glicose fica restrito ao teu sistema nervoso central, aquelas células que não têm mitocôndria, não tem jeito, e as outras cada vez mais consumindo menos glicose e aumentando o consumo de corpos cetônicos e ácido graxo livre. Então, essas adaptações que estão acontecendo. Mas observe que, segundo esse trabalho, até com 20 dias, né, 3 semanas de jejum completo, tá? O seu sistema nervoso central preferencialmente ainda usa glicose. Talvez seja essa informação que você ainda não tinha, né? Pessoa que talvez a troca pelos corpos cetônicos fosse até mais rápida. Não. Os corpos cetônicos já estão ali, já estão batendo na porta, já está sendo consumido sim. A glicose está ali como campeã. E sua taxa metabólica basal, frisando novamente, já começa a diminuir. Bom, nenhuma comparação direta aqui com dieta cetogênica, tá, gente? Que é uma outra história de dieta cetogênica. Você não está em jejum, você tem acesso a caloria. Como eu falei, às vezes tem acesso até a muita caloria, mais do que precisa. Enfim, tem proteína, tem gordura. O que você tem restrito é o carboidrato, às vezes até micronutriente fica restrito. Mas os corpos cetônicos estão aumentando agora, então no jejum prolongado, isso tem a ver com dieta cetogênica? Não tem muito a ver, não. O que tem em comum são os corpos cetônicos, tá bom? Bom, aqui mostrando novamente algo que vocês já viram, que a gente está ali no momento 4, né, onde você tem até 2 dias, até 24 dias de jejum, mais ou menos isso. E aqui uma figura de um outro livro, que também coloca dias de jejum prolongado. E aí você começa a ter uma ideia do que está acontecendo. Então assim, marquei o asterisco vermelho ali naquele gráfico aqui embaixo, porque é exatamente a faixa de tempo dessa figura aqui de cima. Olha a faixa de tempo da figura aqui de cima, vai de 0 a 8 dias de jejum. Então eu botei ali principalmente na faixa de 2 até 8 e marquei nessa etapa 4, onde refere-se o 2 a 8. E você vê que a gliconeogênese começa a cair de fato, muito porque os corpos cetônicos começam a aumentar. E você vê então no gráfico aqui de cima, na figura aqui de cima, né, melhor dizendo, que os corpos cetônicos realmente, gente, começam a aumentar justamente aí com 2 dias de jejum, começa a subir, ainda bem baixinho, né, com 2 dias, mas já começa a subir ali no terceiro, no quarto dia, vai subindo, e no 8º dia já está bem mais elevado. A glicemia já começa a responder negativamente, começa a cair, né, os corpos cetônicos começam a aumentar, e a concentração de ácido graxo livre, por mais que a lipólise esteja acelerada, ele aumenta, mas concentração, valor absoluto, né, ela ainda é bem mais abaixo que a glicose. Percentualmente falando, aumenta muito mais, né, do que a queda da glicose. Então o ácido graxo livre realmente aumenta bastante, percentualmente. Os corpos cetônicos nem se fala, mais do que 100 vezes. E a glicose tem uma variação percentual não tão importante assim. Tá? Em valor absoluto, você tem essa ordem. Né? O ácido graxo em milimol, em torno de 1 milimol, a partir de 6 dias de jejum, mais ou menos, 6, 7 dias, 1 milimol, a glicose podendo cair de 6, 5,5 até uns 4, 3 alguma coisa, os corpos cetônicos que não tinha nada, literalmente, chegando a 5, que sabe, até 6 milimol de corpos cetônicos. Então, essa é a variação, né, do ácido graxo, da glicose, dos corpos cetônicos em função desses dias de jejum. Bom, e o seu sistema nervoso central, ainda nesse momento, consumindo principalmente glicose e os corpos cetônicos no segundo plano. Bom, essa aqui é uma figura de um outro artigo mostrando a concentração de beta-hidroxibutirato em função do tempo também. Eu vou frisar aqui no adulto, independente se é homem ou mulher, com 2, 3 dias de jejum, o beta-hidroxibutirato, que é um corpo cetônico, o principal que tem no sangue, também já está bastante elevado, atingindo ali em torno de 4 milimolar. Por que eu marquei 4 milimolar? Porque 4 milimolar é a concentração dita, né, onde o seu sistema nervoso central começa a perceber
os corpos cetônicos e começa a consumir. 4 milimolar seria mais ou menos o ponto de corte. E aqui em azul também estou mostrando que os corpos cetônicos, para quem gosta de número novamente, você consegue produzir mais ou menos 150 gramas todo santo dia. Até 150 gramas todo dia. Uma outra fonte também importante, esse aqui é um pesquisador também bem conceituado na área, o Kevin Hall, estuda metabolismo já há bastante tempo, e aqui um capítulo de livro dele, mostrando aqui na sua esquerda embaixo, na figura C, né, a taxa de síntese de corpos cetônicos, 150 gramas por dia também, batendo com aquela informação anterior, e aqui no tempo que isso acontece, mais ou menos em 5 dias, isso já está bem elevado, em torno de 150 gramas, depois estabilizado ao longo do tempo. Tá? Então, assim, os seus corpos cetônicos, gente, ele não vai aumentar muito mais do que aquela concentração de 5, 6 milimolar, isso na cetoacidose fisiológica, não a patológica. O DM1 é patológico, na fisiológica não vai passar muito disso. Tá? Aqui em cima em B, gente, vocês podem ver que ao longo do tempo do jejum, realmente em vermelho, né, os carboidratos queda abaixo, ou seja, o consumo de carboidratos pelos tecidos começa a diminuir. Né? Em verde, somando a gordura e os corpos cetônicos aumentam, e são os principais. E a proteína também, no primeiro momento ali tem uma curvinha subindo, a questão da gliconeogênese, mas depois desce e estabiliza também, correto? Bom, gente, aí a gente chega na última etapa, né? Etapa 5, mais de 24 dias após a última refeição. Está fazendo quase um mês, mais de 3 semanas. E aí não tem jeito, né? Ou você vai comer ou daqui a pouco você vai morrer. Brincadeiras à parte, mas é isso. Taxa metabólica basal vai diminuindo, correto? Aí vamos lá, de novo, a glicose do sangue, a gliconeogênese hepática e a renal, não tem jeito. Você ainda tem essa demanda por glicose porque tem tecido que não tem mitocôndria, então você vai ter que produzir glicose. E o teu sistema nervoso central passa a ter o carro-chefe agora corpos cetônicos, mas a glicose também é bastante consumida. Mas os corpos cetônicos agora são os principais. Todos os outros tecidos, gente, extrahepáticos que possuem mitocôndria, cada vez mais consumindo menos glicose, mais gordura, mais corpos cetônicos. Mas em algum grau ainda sempre a demanda por glicose produzir você vai ter que fazer. Tá? Você veja até que a gliconeogênese dá uma estabilizada. Ela caiu num primeiro momento, no nível 4, em alguns dias, mas ela dá uma estabilizada e ela está acontecendo ali sempre. Bom, aí eu estou pegando esse livro, acho interessante vocês lerem, gente, Entendendo a Gordura. Tem muita informação, é um livro só sobre gordura, em torno de 600 páginas, do Rui Cury, pesquisador excelente aqui no Brasil. Tá? Então acho que vocês têm que ler, comprar ele todinho. E na página 195 desse livro, tem essa tabela, uma tabela que eu estou mostrando só parte do meu interesse ali no momento, que é o fluxo metabólico no sistema nervoso central, mostrando que corrobora com esse dado anterior de tudo que eu venho falando. Então é legal você às vezes ficar comparando diferentes fontes e ver se estão falando, né, a mesma língua, vamos colocar assim. E aparentemente sim. Olha o cérebro ali, ó, jejum prolongado, ó, marquei em vermelho na direita ali em cima, ó, jejum prolongado, mais de 3 semanas. É exatamente agora, mais de 3 semanas são mais de 21 dias. Então vou voltar aqui, é exatamente o nível 5, né? Mais de 3 semanas, 21 dias, mais de 20 dias. Então estamos exatamente no nível 5, onde, segundo esse pesquisador Carril, já fala que nesse momento, e só nesse momento, o sistema nervoso central começa a captar mais corpos cetônicos em detrimento da glicose para gerar ATP. E aqui, então, retornando exatamente a mesma informação. Tá? Então, mostrando ali, corroborando com os dados anteriores, que com mais de 3 semanas, os corpos cetônicos começam a ser os pontos principais, os substratos principais. Antes disso, a glicose ainda era prevalente em relação aos corpos cetônicos. E ainda aí, na página 192 do livro Entendendo a Gordura, ele traz a seguinte informação. Semanas em jejum, ali em cima, ó, semana 1, semana 4. Ele não destrincha mais do que isso, ele só coloca semana 1, semana 4. Taxa da gliconeogênese a partir de proteína. Taxa da gliconeogênese a partir exclusivamente de proteína. Então ele não fala de glicerol, ele não fala de lactato, ele está falando de proteína. Na semana 1 de jejum, 100 gramas de proteína por dia convertidas em glicose, via gliconeogênese, né? Sua demanda alta, né? 100 gramas de proteína por dia. E aí o tempo vai passando, 4 semanas de jejum, 12 a 15 gramas de proteína por dia sendo convertidas em glicose. E cada vez mais, gente, com um jejum mais prolongado, né, esse jejum vai se prolongando, a gliconeogênese que foi estabilizada, aparentemente, né, a importância da proteína cai um pouco, mas sempre está lá, mas cai um pouco, e a importância do glicerol via lipólise, né, aumenta um pouco. Tá? Então, você sempre vai degradar a proteína? Vai.
mas tem essa adaptação interessante, importante, e você perder menos massa magra para fazer a mesma taxa de gliconeogênese. Você vai compensando isso com o glicerol que vai subindo um pouco. Correto? Agora observa assim, semana de jejum, 1 semana, 4 semanas, você que está me escutando, você não fica nessa situação. Você fica no jejum poucas horas. Então isso não se aplica muito até no seu dia a dia. São semanas de jejum. Correto? Mas são números interessantes para a gente pensar e saber, né, que existe, já está documentado na literatura, inclusive com o humano. Então, aqui embaixo o teu sistema nervoso central, que no estado alimentado. Então, mais o número para quem gosta, como eu falei, ele consome em torno de 120 a 150 gramas por dia de glicose. Tá? O sistema nervoso central de um adulto, mais ou menos isso. E aí você vai lá para o outro extremo agora, né, onde você agora está com 4 semanas de jejum novamente, né, 1 mês sem comer nada, e aí de 150 gramas de glicose todo santo dia passa para 40 gramas. Ou seja, diminuiu bastante. O seu sistema nervoso central começou a se adaptar, conseguiu, né, se adaptar, está consumindo cada vez mais corpos cetônicos. Segundo essa informação desse livro, na página 192 ainda, 70% da energia consumida pelo sistema nervoso central com 4 semanas de jejum passa a ser corpos cetônicos. Então, é o carro-chefe de fato, mas ainda tem um consumo ali de 40 gramas de glicose todo santo dia. E chegamos nesse modelo, ó, olha lá. O tecido adiposo sofrendo lipólise, correto? Os ácidos graxos, como você bem sabe, gerando CO2 e água, ou seja, gerando ATP em diversos tecidos, mas também temos agora os corpos cetônicos ali. Os corpos cetônicos estão entrando no sistema nervoso central, mas não só lá, também nos outros tecidos extrahepáticos, que possuem mitocôndria, gerando CO2 e água. Então vamos ver como que isso acontece, como que é produzido e como que depois, além da produção dos corpos cetônicos, como que ele pode gerar ATP nesse tecido extrahepático. Então, gente, uma informação interessante aqui do Entendendo a Gordura, na página 192, até para entender, né, como que se dá a regulação, a concentração de corpos cetônicos que vem aumentando ao longo dos dias de jejum, mas depois ele estabiliza. Lá para o 6º dia, 7º dia, ele fica lá em 5, 6 milimolar e não aumenta mais. Então, a princípio, a produção de corpos cetônicos é a mesma taxa de produção, você tem a taxa de consumo pelos tecidos que estão consumindo, obviamente, os corpos cetônicos. Mas, além disso, aparentemente, os corpos cetônicos limitam sua própria síntese, fazendo isso como? Aumentando a sensibilidade do tecido adiposo à insulina, aumentando a secreção da insulina também. Então está aqui, ó, os corpos cetônicos aumentam a secreção de insulina e a sensibilidade à ação da insulina no tecido adiposo. Então, quando você corta um pouco a lipólise, né, aumentando a sensibilidade à insulina no tecido adiposo e aumentando um pouco a secreção da insulina, a lipólise é a que gera, em última análise, os corpos cetônicos. A lipólise é que oferta, né, o ácido graxo para o seu tecido hepático formar corpos cetônicos. Então, se você corta exatamente ali na lipólise, você pode diminuir a oferta desses substratos e, em última análise, diminuir a produção dos corpos cetônicos. Então, ele é autolimitando. Isso é interessante porque se os corpos cetônicos realmente fossem aumentando, de forma desordenada ao longo desse jejum, ele poderia induzir uma acidose metabólica em tal grau que poderia até levar ao óbito. Como acontece muitas das vezes no diabético mellitus tipo 1 não controlado, onde realmente você praticamente não tem insulina, né? E aí os corpos cetônicos elevam-se não em 7, 6 milimolar, mas passa de 20, 25 milimolar, tem uma acidose metabólica importante que pode levar ao óbito. Tá? Numa condição, então, de diabetes mellitus, né? É uma cetoacidose patológica, diferentemente de uma restrição energética, que é uma cetoacidose fisiológica. Então, interessante essa passagem aqui do livro Entendendo a Gordura, a página 192. Isso vem corroborando com esse outro artigo aqui, onde você pode ver na tabela uma dieta dita normal, uma dieta cetogênica e uma cetoacidose diabética não controlada. Aqui não tem para poder comparar esse jejum prolongado, mas tem uma dieta cetogênica que também induz a produção de corpos cetônicos e, como vocês podem ver aqui, né, a produção de corpos cetônicos, a concentração dele já no plasma em torno de 7 a 8 milimolar nessa dieta cetogênica de dias. Então você já tem uma grande produção de corpos cetônicos que atinge esse patamar de 7 a 8 milimolar, mas se estabiliza, justamente por isso que eu acabei de dizer. Então você tem os tecidos extrahepáticos consumindo os corpos cetônicos e, simultaneamente, ele próprio inibindo a sua síntese ao inibir ou diminuir a taxa de lipólise. Tá? Então, isso é interessante. Agora, olha lá a cetoacidose diabética. Né? Como que está a concentração de corpos cetônicos? Passando de 25 milimolar.
Então é muito alto. E aí sim, agora aqui em vermelho, você pode ver que está sendo induzida uma acidose importante no diabético não controlado, tipo 1, que pode inclusive levar realmente ao óbito. Já muito diferente da dieta cetogênica, que por mais que leve os corpos cetônicos, isso é uma acidose fisiológica, metabólica, mas não patológica, e o pH, segundo aqui essa literatura, realmente não cai, fica no patamar de 7,4, como vocês podem ver, tá? E quem acabou descrevendo isso também, ajudou a compreensão disso, gente, foi o Hans Krebs, como vocês podem ver lá, tá? Então tem ali essa publicação, já em 1966, botando essa questão da cetoacidose fisiológica e a cetoacidose patológica. Então, gente, nesse slide aqui para mostrar que uma depressão do glicogênio hepático, que acontece em horas, no máximo um dia, se você tiver parado o dia inteiro, você tem a depressão do glicogênio hepático e cada vez mais com a depressão do glicogênio hepático, a gente vai ter que usar mão da gliconeogênese. Ali está representado o músculo esquelético que está sofrendo proteólise, liberando os diversos aminoácidos cetogênicos, e aí você tem um aminoácido chegando agora no seu hepatócito, né? Isso aqui é um hepatócito. Simultaneamente a lipólise já está acelerada também, já está liberando muito ácido graxo livre via lipólise, cai na corrente sanguínea com a albumina, chega no hepatócito, sofre beta-oxidação e libera acetil-CoA na beta-oxidação. Esse acetil-CoA, né, acaba acumulando porque tem muito ácido graxo livre chegando, e o acúmulo do acetil-CoA, gente, poderia gerar um problema. Então, olha que interessante a sacada da formação dos corpos cetônicos. Qual seria o problema de você acumular acetil-CoA oriundo da beta-oxidação? O problema é que a beta-oxidação tem uma demanda por coenzima A. Então, a beta-oxidação tem uma demanda por coenzima A livre. E se você fica inserindo essa coenzima A no acetil-CoA e não regenera essa coenzima A, ou seja, ela fica toda grudada ali no acetil-CoA, porque você está gerando um monte, se você não regenerasse, a beta-oxidação pararia. Então, para comigo, vê se faz sentido. Beta-oxidação precisa de coenzima livre. Essa coenzima livre está ficando grudada no acetil, gerando acetil-CoA no final da beta-oxidação. Se ninguém regenerar acetil-CoA, vai ficar complicado. Ou seja, se ninguém regenerar a coenzima A partir da acetil-CoA, a beta-oxidação vai ficar complicada e vai começar a parar. Normalmente, quem regenera a coenzima A partir do grupamento acetil? Ciclo de Krebs, na sua primeira reação. Então, o ciclo de Krebs regenera fazendo o quê? Pega o oxalacetato mais acetil-CoA, gera citrato pela enzima citrato sintase. Citrato não tem coenzima na estrutura, então a coenzima já foi liberada. Então, oxalacetato mais acetil-CoA, citrato. Isso é o ciclo de Krebs, a primeira reação. Só que estamos no momento de jejum, então está tendo gliconeogênese. E na gliconeogênese você já sabe que o oxalacetato é desviado para formar glicose. E como está mostrado também ali na figura. Então, o que acontece, gente? Se o oxalacetato está sendo desviado, vamos pensar assim, não tem oxalacetato para se ligar, para se condensar com acetil-CoA para formar citrato. Não tem, ou se tem muito pouco. Então, aquele acetil-CoA, a tendência é acumular, porque não tem como ela formar citrato. Acumularia, e você já entendeu, e iria bloquear a beta-oxidação, porque a coenzima fica presa. Então, qual é a grande sacada? Já que está acumulando muito acetil-CoA, vamos ter que livrar essa coenzima para a beta-oxidação continuar andando. Vamos livrar essa coenzima de outro jeito que não pelo ciclo de Krebs. Como se faz isso? Corpos cetônicos. Então, vou mostrar para vocês como que vai acontecer na prática. Aqui vocês já sabem, né, com certeza, a glicogenólise hepática banca por dias, ou talvez horas, né, melhor dizendo, ou no máximo um dia, glicogenólise hepática, e cada vez mais a gliconeogênese e a produção de corpos cetônicos, aí já com dias, corpos cetônicos com 2, 3 dias começam a aumentar na circulação. Então, é uma etapa um pouquinho mais crônica, mais prolongada. Mas aqui está a síntese de corpos cetônicos no seu fígado. Então, não falei que é o acúmulo de acetil-CoA que gera corpos cetônicos? Olha lá na sua esquerda em cima. Pega 2 moléculas de acetil-CoA e junta as duas, já liberando uma coenzima A. Coenzima A essa que pode ir para beta-oxidação. Então, pega 2 acetil-CoA, oriunda da beta-oxidação, e junta as duas. Já libera uma coenzima A de novo. E aí você forma o acetoacetil-CoA. Pega uma terceira molécula de acetil-CoA, junta com acetoacetil-CoA e libera de novo mais uma coenzima A para beta-oxidação. Aí você forma aquela estrutura com 6 carbonos, né, HMG-CoA. Aí você vai ter enzima na sequência, que é HMG-CoA liase. Isso tudo acontecendo na mitocôndria, tá, gente? Tudo aqui na mitocôndria.
A HMG-CoA, aliás, cliva essa molécula de HMG-CoA, que tem 6 carbonos, em uma de 4 carbonos, que é o acetoacetato, e uma outra molécula de acetil-CoA, correto? Então você liberou aí, gente, 2 coenzimas A para beta-oxidação. Bom, o acetoacetato formado, ele já é um corpo cetônico em si, que pode ser aos poucos descarboxilado, virando ali, perdendo o CO2, está vendo? E virando acetona. Tá? Então ele pode ser descarboxilado, virando acetona. Essa acetona, se tiver um diabético não controlado, ou uma dieta cetogênica, que você está com uma restrição realmente importante de carboidrato, essa acetona é volátil, você pode expirar, eliminar, e conta um pouco pelo mau hálito, né, que normalmente é induzido numa dieta cetogênica ou no DM1 não controlado. Além disso, o acetoacetato pode ser reduzido, olha, NADH, né, virando NAD, então reduzido em beta-hidroxibutirato, que é um outro corpo cetônico. Então, o que é considerado corpos cetônicos? Acetoacetato, acetona e o beta-hidroxibutirato. São esses 3. O mais importante no sangue, o que circula, é o beta-hidroxibutirato. Então, se você está fazendo uma dieta cetogênica, está querendo saber se aquela dieta realmente está induzindo uma cetose em você, o que você tem que mensurar no sangue, melhor do que até na urina, no sangue, é o beta-hidroxibutirato. Então, se o beta-hidroxibutirato está subindo ao longo do tempo, aquela dieta ou aquela restrição alimentar, aquele jejum, realmente no seu corpo, naquelas condições, está induzindo uma cetose. E aqui à sua direita, gente, é a beta-oxidação, que eu já mostrei para vocês anteriormente. Não vou falar dela de novo, mas é só para mostrar que realmente a beta-oxidação, na sua última etapa, na hora de liberar aquele acetil-CoA, precisa da coenzima livre. E a coenzima livre está sendo feita, então, pela síntese, como eu acabei de explicar, dos corpos cetônicos. Então, essa é a grande sacada também para formar corpos cetônicos. Além de servir de energia no sistema nervoso central, já que o ácido graxo não pode, liberando coenzima A para a beta-oxidação continuar. E aqui, gente, agora no seu lado direito, os corpos cetônicos estão chegando no tecido extrahepático e quem tem mitocôndria consegue oxidá-lo. Como? Então, olha lá em cima primeiro. O beta-hidroxibutirato, que é o principal corpo cetônico, quando chega na célula, ele vai ser regenerado ao acetoacetato, como ele era no fígado. Então, a origem dele foi no fígado a partir do acetoacetato. Então, nesse primeiro momento, ele regenera o acetoacetato na mitocôndria, e aí você tem a enzima beta-hidroxibutirato desidrogenase, que libera NADH, né? Então, esse NADH vai gerar realmente 2,5 ATP. Esse acetoacetato precisa agora ganhar uma coenzima A. A origem da coenzima A vai ser o succinil-CoA, que é o intermediário do ciclo de Krebs. Então, uma enzima vai fazer isso, vai pegar o succinil-CoA, vai tirar a coenzima A do succinil-CoA, que vai ser formado, né, o succinato, e acetoacetil-CoA agora. Coenzima A vai para acetoacetato, que vira acetoacetil-CoA. 4 carbonos na estrutura. E aí você tem mais uma coenzima A agora chegando, e essa coenzima A chegando consegue, então, clivar esse acetoacetil-CoA em 2 moléculas de acetil-CoA. E você já sabe que para cada molécula de acetil-CoA você consegue, no final do ciclo de Krebs e cadeia de transporte de elétron, formar 10 moléculas de ATP cada. Como são 2, serão 20 moléculas de ATP. Com as 2,5 ATP que você já fez para cada molécula de beta-hidroxibutirato que chegou, você forma, por molécula de beta-hidroxibutirato, 22,5 ATPs. Por molécula de acetoacetato, 20 ATPs, já que você não vai ter o NAD liberado pelo acetoacetato. Correto? Essa é a conta. Eu sei que vocês já estão cansados, né? Mas, como eu falei, ia ser com muita informação, ia ser tenso, mas você tem que sair daqui sabendo um pouco mais de bioquímica. Não vai ter jeito. Então, acho que vai ser um divisor de água, inclusive, para você.